Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava feliz, até porque eu e o Marcelo, meu namorado atual, tínhamos resolvido casar de papel passado. Estávamos juntos não fazia muito tempo, 8 meses apenas, mas a gente estava tão bem, tão apaixonado um pelo outro, tão certos, tão convencidos daquilo que a gente queria, que achamos que não valia a pena ficar esperando mais tempo. Na verdade, a gente já se conhecia há muitos anos, dos nossos tempos de escola. Só que naquela época, apesar de eu gostar dele, nunca tinha acontecido nada entre nós. Aliás, ele nunca soube do que eu sentia, até porque na época ele tinha uma namorada e eu fui obrigada a meio que esconder os meus sentimentos. Depois da formatura, cada um seguiu o seu caminho, a gente acabou perdendo o contato, até que o destino tratou de nos colocar frente a frente outra vez. E foi uma coisa assim, realmente tão casual. Lembro que a gente se encontrou ali na Rua 15. Eu estava indo sentido para Sosório e ele estava vindo. E como se tivesse sido um encontro preparado por Deus, acabamos literalmente topando um no outro. Para dizer a verdade, a distração foi minha. Eu estava no celular, olhando uma mensagem que tinha acabado de receber, e nem prestei atenção no caminho do que estava à minha frente. De repente a gente deu aquele encontrão. Mesmo assim, continuei distraída com o celular. Foi tudo bem rápido. Ele se desculpou, assim meio sem graça. Eu também pedi desculpas, até porque, repito, deu para ver que a culpa tinha sido minha. E foi aí que eu olhei assim pro rosto dele, uma olhada bem rápida. Mas ele, ao contrário, reparou em mim. E no que voltei a caminhar, ele pronunciou meu nome. Gislaine, não acredito. Eu escutei o meu nome e naturalmente que parei na mesma hora. E quando me voltei para trás, senti até uma moleza no corpo. Apesar do tempo que a gente não se via, e lá se iam quase 15 anos, ele não tinha mudado quase nada. A emoção foi tanta que a minha voz quase não saiu. Quando eu olhei assim, depois que ele chamou meu nome, e o reconheci. Nossa, Marcelo? Mas não acredito, é você mesmo? Pois era. Era exatamente aquele meu namoradinho de fantasia que eu tinha na minha adolescência. E digo namoradinho de fantasia porque, repito, era só nas minhas ilusões mesmo, nos meus sonhos que a gente namorava. Ele estava namorando uma menina e nem sabia que eu existia. Quando a gente realmente olhou um pro outro, ele chegou a rir. Que coisa, hein? Onde você está indo com tanta pressa? Pois olha, eu fiquei ali paralisada, meio que calada diante dele, porque a emoção realmente foi muito grande. Eu tô indo pegar o ônibus. Foi realmente uma surpresa grande demais. Para nós dois. Nenhum de nós estava esperando. Resumindo, a gente ficou ali parado, assim, em plena Rua 15, conversando por mais de 20 minutos. Ele me contou coisas da sua vida, perguntou da minha vida também, a gente ficou ali batendo papo. Mas, olha, por mais que o tempo passasse, eu não conseguia acreditar que a gente tinha se reencontrado mesmo, depois de tanto tempo. Repito, fazia quase 15 anos, ou mais até, que a gente não se via. Ele estava mais bonito. Isso deu para perceber. Perguntei se tinha casado, se tinha filhos. E para minha surpresa, ele falou que não, que continuava sozinho. E aí, me devolveu a pergunta. E é claro, falei a verdade, né? Que estava namorando. Antes da gente
se despedir, trocamos telefones. Juro, apesar de ter sentido o baque, porque, repito, eu tinha sido apaixonada por ele. Fazia tempo, mas eu ainda lembrava. Mesmo assim, era uma coisa tão distante. E pelo fato de eu estar namorando também. Só que depois daquele nosso encontro, ele começou a mandar mensagens. E a gente foi se relacionando, assim, através do telefone. E acabamos, digamos assim, reacendendo aquela amizade, digamos, que tínhamos lá nos tempos de adolescência. Na verdade, nem éramos tão amigos assim. Além do sentimento que eu tinha por ele gostava de mim, a gente às vezes conversava, mas, sabe, nada assim muito intenso. A verdade é que desde que a gente se reencontrou, alguma coisa começou a mudar aqui dentro de mim. Principalmente em relação ao meu namoro com o Daniel. Olha, eu nunca me senti tão confusa. Sentimentos assim, embaralhados. A verdade era uma só. Desde que a gente se reencontrou, aquela paixão que eu sentia por ele, lá naquele passado distante, foi como que ressuscitando e ganhando mais espaço a cada dia na minha cabeça. E tudo isso ficou ainda mais confuso quando ele começou a me escrever certas coisas. Que não conseguia parar de pensar em mim, que aquele nosso reencontro tinha mexido demais com a cabeça dele, que já estava sentindo coisas que não conseguia entender. Sem contar as propostas que ele começou a fazer, os convites pra gente sair, pra gente conversar. Olha, até o Daniel, nessas alturas, já andava desconfiado. Vivia perguntando o que é que estava acontecendo comigo. Porque eu vivia com o olhar perdido, o pensamento longe. No fim, antes que eu fizesse algo de que pudesse me arrepender, resolvi ter uma conversa séria com ele. E acabei desmanchando o nosso namoro. Não tinha como continuar aquele relacionamento se eu vivia com outro homem no pensamento. Mais do que isso, sabe? Aquele sentimento lá do passado parece que tinha voltado com força total. Eu não queria fazer nada de errado. Por isso, antes de aceitar, mesmo que fosse um convite para conversar, do Marcelo, decidi conversar com o Daniel. Ele naturalmente não aceitou. Mas como assim, Gislaine? O que houve? Até ontem estava tudo bem. Agora você vem me dizer que não quer mais? Eu sabia que seria difícil. O Daniel gostava de mim. E olha, juro, não queria que as coisas fossem assim. A única coisa que eu queria era terminar aquele namoro, mas sem magoá-lo, o que naturalmente era impossível. Não tem como. Tentei explicar que não estava dando certo, porque eu não estava feliz, mas ele não queria entender. A uma certa altura, eu até acrescentei: Daniel, acredite em mim, vai ser melhor para todo mundo, inclusive para você. Porque assim você vai ficar livre para poder encontrar uma pessoa que te ama de verdade, como eu não estou conseguindo te amar. Quem diz que eu quero outra pessoa? Eu quero você, Gislaine, eu te amo. Eu não sou essa pessoa, Daniel. Me desculpe. Ele não saiu do meu pé. Simplesmente não aceitou. Nesse dia, por exemplo, quando a gente teve essa conversa, ele não parou de se queixar e de pedir que eu pensasse melhor. Eu fiquei com tanta pena dele, mas com tanta pena. Mas o que eu podia fazer? Claro que não contei que tinha reencontrado um amor do passado, que a paixão tinha voltado e que era por isso que eu estava terminando com ele. Até porque eu sei que ainda seria pior. Eu e o Daniel estávamos juntos há 1 ano e meio e eu gostava dele. E se o Marcelo não tivesse ressurgido na minha vida, a gente com certeza teria continuado junto. O
problema é que mesmo depois do fim do nosso namoro, ele não se conformou. Vivia ligando, mandando mensagem, aparecendo na minha casa de surpresa, até no meu trabalho às vezes. Olha só, eu sei o sufoco que eu passei. A verdade é que nunca foi minha intenção, mas, sabe, de certo modo, sei que tive uma parcela de responsabilidade. Até porque, por conta de toda a tristeza que tomou conta dele, o Daniel, ele sempre foi assim, um cara muito sensível, e ele começou a fazer umas coisas que não eram legais para sua vida. Depois que a gente se afastou, eu soube que ele andava fazendo coisas que nunca tinha feito, não era do seu. Mas sabe quando a pessoa começa a ficar desesperada? E depois que soube que eu estava com outra pessoa, ficou ainda pior. Lembro que ele apareceu em casa, de madrugada, para conversar comigo, para tirar limpo aquilo que tinha contado para ele. Sabe, imagine a minha situação. Eu já tinha deitado, estava quase dormindo, quando a minha mãe veio me acordar para dizer que o Daniel estava na frente de casa, berrando o meu nome e querendo conversar. Vai lá, fala com ele, filha. Veja o que está acontecendo com esse rapaz. Peça para ele ir embora antes que algum vizinho acabe chamando a polícia. Ele devia ter bebido. Ficou repetindo que me amava, pedindo que eu voltasse para ele, sabe? Aos berros. Olha que situação. Nunca imaginei que um dia fosse passar por isso. Ele não aceitava o fim do nosso namoro, não tinha como. Ele não se conformava. Principalmente depois que soube que eu estava com outra pessoa. Aliás, eu tive de contar para o Marcelo o que estava acontecendo antes que ele viesse a saber pela boca de outra pessoa. Eu sempre gostei de jogar assim às claras. Um dia o Daniel apareceu de novo ali em casa para conversar comigo, e nesse dia, só para se ter uma ideia, eu tive de ir dirigindo o carro dele até sua casa, porque ele não tinha condições, de tanto que tinha bebido. E nesse dia, sua mãe me deu uma dura tão grande, porque ela me culpava por tudo que estava acontecendo com ele. Na época em que ainda estávamos juntos, ele bebia quando a gente saía, mas tudo assim dentro do limite. Eu nunca tinha visto o Daniel tão mal por conta da bebida. Um dia ele chegou a dormir dentro do carro, ali em frente da minha casa. Eu nunca desejei isso para ele, nunca, pelo contrário, queria que ele fosse feliz, que encontrasse alguém que o amasse de verdade, coisa que eu não podia mais fazer. E aquele sentimento que ele mantinha por mim não era uma coisa boa, era uma coisa ruim. Só estava lhe fazendo mal. Quantas vezes ele me viu junto do Marcelo e quis puxar briga com ele. Olha, ainda bem que o meu namorado sempre foi um cara centrado, nunca entrou na provocação. Até porque entendeu a situação. Um dia, tivemos uma conversa séria. E ele me convidou para morar com ele, lá no seu apartamento. Depois da morte dos seus pais, ele, como filho único, ficou morando sozinho. Perguntou se eu o amava. Falei que sim, até porque amava mesmo. No que ele me fez aquela proposta. Então vem morar comigo. Morar com você? Que ideia é essa? Ué, que ideia é essa? Morar comigo. Você falou que me ama, eu também te amo. E tem outra, né? Pelo menos assim, aquele cara para de te perturbar lá na tua casa. Mas morar com você, Marcelo, assim, do nada, a gente nem ficou noivo. Ele me conhecia. Sabia que eu gostava de fazer tudo assim, do modo certo. Até porque tinha o sonho de casar de branco na igreja. De mais a mais, fazia só 4 meses que a gente estava junto. Eu tinha quase certeza de que meus pais iriam implicar.
Sabe, meu pai, principalmente, ele sempre foi assim, um homem muito conservador. Só me deixaria sair de casa para viver com um homem se estivesse casada de papel passado. Mas eu tinha certeza disso. O fato é que fomos amadurecendo a ideia até que decidimos casar e marcar a data. Foi tudo assim, bem simples. O casamento aconteceu numa capela, lá no bairro onde o Marcelo morava. A recepção aos convidados foi feita num restaurante de um conhecido dele. Inclusive, até o Daniel ficou sabendo. E segundo a minha mãe, ficou rondando a nossa casa o dia todo atrás de mim. Deixei o celular desligado. Passei o dia todo no salão, cuidando da aparência, tirando foto, me arrumando. Depois fui direto para a capela. Eu não queria me preocupar com mais nada, nem me estressar com o meu ex-namorado. Foi uma cerimônia linda, simplesinha, modesta, mas linda demais. Depois teve o jantar no restaurante e olha, aquele tinha tudo para ser o dia mais feliz da minha vida. E até um determinado momento estava sendo o mesmo. Tudo estava correndo bem, do modo mais perfeito que se possa imaginar. Só que logo depois do jantar, eu resolvi ligar o celular para dar uma conferida nas mensagens que tinha recebido. Sabe aquela curiosidade? Sei lá, eu queria saber de algumas amigas que inclusive moravam longe. E olha, tinha tantas ligações perdidas do Daniel e tantas mensagens dele, que se fosse contar, eu ia até perder a conta. Só que, além das mensagens, eu vi que também tinha algumas ligações perdidas da dona Andréia, mãe do Daniel. E também havia uma mensagem dela, uma única mensagem. Resolvi abrir para ver o que ela queria e quase caí dura quando li aquele que estava escrito. Quase caí para trás quando li o que ela tinha escrito para mim. Gislaine, te liguei um monte, mas você não atende. Eu sei que hoje é o dia do teu casamento. Talvez isso nem te interesse, mas só para você saber. O Daniel, ele acabou dando entrada no hospital. O estado dele é muito grave, ele sofreu um acidente. Se você ler essa mensagem, reze por ele. Isso eu tô te pedindo como mãe. Aquela mensagem me deixou paralisada. Eu queria me mover, mas não conseguia. Comecei a chorar, a tremer. E as pessoas que estavam ali perto perceberam, claro. O Marcelo quis saber o que estava acontecendo e eu contei para ele. Não tinha para que esconder. E ainda mostrei a mensagem que a mãe do Daniel tinha mandado. Vendo o meu estado, ele mesmo ligou para a dona Andréia do meu celular para saber mais informações. E quando ele veio me contar, nem precisava dizer mais nada. Bastava olhar a sua expressão. Ele veio balançando a cabeça assim, com aquele olhar preocupado, mais do que isso, alarmado. Gislaine, o rapaz, ele não resistiu, sinto muito. Era para ter sido um dia de festa. Era para ter sido o dia mais feliz da minha vida. Mas, desgraçadamente, foi marcado pela tristeza. Pela morte do Daniel. Minha mãe falou que ele tinha passado muitas vezes de carro ali na frente de casa. Ele sabia que eu me casaria naquele dia. Tanto que mandou 1 milhão de mensagens, ligou um monte. No fim, deve ter enchido a cara, como já tinha virado costume.
até que bateu o carro contra uma caçamba de lixo. Ninguém soube se ele se perdeu no volante ou se foi de propósito. Depois de saber que a caçamba que ele tinha atingido estava numa rua ali perto de casa e que o impacto tinha sido tão forte que o carro tinha capotado, indo parar do outro lado da rua, eu não tive mais dúvida. Ele ainda foi socorrido, levado até o hospital, mas infelizmente não resistiu. E nesse ponto eu pergunto, como não me senti responsável por tudo o que aconteceu? Ele me amava, ele nunca aceitou o fim do nosso namoro. Começou a agir daquele jeito, naquele desespero, depois que eu me afastei. Terminei o nosso relacionamento. E tudo ficou pior depois que ele soube que eu estava namorando outra pessoa. Não dá para esconder. Ele perdeu a vida por me amar, por não ter aceitado ou suportado me perder. Por isso, não tem como eu não me sentir culpada. Foi bem isso o que a família dele fez, inclusive. Me culpou, me responsabilizou, aumentando ainda mais o meu pesar, a minha tristeza. Para se ter uma ideia, fomos eu e minha família hostilizados no velório dele. A gente ouviu tanta coisa. Eu e o Marcelo íamos passar a lua de mel num lugar bem gostoso, bonito, romântico. Mas no fim a gente acabou cancelando tudo. Não tinha clima. Imagine festejar depois de tudo. Comemorar depois da tragédia que tinha acontecido. Meu Deus, eu amava outro homem. Se terminei com o Daniel, foi justamente para não fazer nada de errado pelas suas costas, porque eu não queria magoá-lo. Só que no fim, parece que fiz algo ainda pior. A gente sabe que, pelo menos em teoria, né? Não tem culpa. Todo mundo me fala a mesma coisa, com exceção da família dele, que até hoje me responsabiliza. Só que também dizer que eu não tenho culpa é uma coisa que não adianta. A gente não consegue aceitar. Meu marido diz que eu preciso de um jeito ou de outro esquecer essa história. Porque de outro modo, não tem como eu ser feliz. Nunca. Nunca na vida vou poder me sentir livre do peso dessa responsabilidade, dessa culpa. Ele repete que eu não tenho culpa de nada e que não devo carregar em meus ombros a responsabilidade de uma coisa feita por outra pessoa. Não era você que estava dirigindo aquele carro, meu bem. Não foi você que bebeu. Não foi você que bateu naquela caçamba. Você não pode se culpar. Eu sei disso, eu sei. Só que, de certo modo, fui a responsável, mesmo que indiretamente. Porque se ele estava amargurado, era por minha causa. Até hoje, não consegui superar. Mesmo tendo tentado. E simplesmente não consigo me sentir feliz. Acho que nunca vou conseguir isso assim, pelo menos não de forma plena, porque não consigo apagar da minha memória o que aconteceu. Quando chegou o nosso primeiro aniversário de casamento, por exemplo, em vez de comemorar, o que eu fiz foi chorar o dia todo, praticamente. Me lamentar, me culpar. Porque era aniversário do meu casamento, como também era aniversário da morte dele, do Daniel. E sabe, às vezes eu me desespero por saber que isso não ficou ali naquele primeiro ano, nem vai parar no 5º, no 10º. Vai ser sempre assim.
Sempre que for aniversário do meu casamento, do que é que eu vou lembrar, meu Deus? Ano após ano, até eu parar de respirar, até meu coração parar de bater. Vou lembrar que, por falta de correspondência do sentimento que ele tinha por mim, por falta do amor que eu não podia mais dar para ele porque estava amando outra pessoa, ele um dia bebeu, pegou o carro, se desesperou e deu de cara com aquela caçamba. E depois disso, minha vida virou um inferno. Minha vida virou um mar de lágrimas, mesmo eu tendo me casado com um homem que amo.